Olá pessoal, hoje é terça e é dia de vídeo novo aqui no canal. E como conteúdo, eu trouxe duas situações que acabam causando muita confusão, tanto para aqueles que trabalham na área jurídica, como para os empregados e os empregadores em si. Então, todo empregado que ele é contratado para trabalhar numa empresa, no momento da contratação, ele tem a sua função ali bem definida e delimitada, assim como as suas atribuições. Aquela função que vai constar no contrato de trabalho e na carteira de trabalho e as atribuições que ele vai precisar exercer no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu fui contratado para exercer a função de um consultor comercial. Eu tenho como principal atribuição a prospecção de clientes. Função, consultor comercial. A atribuição principal, prospecção de clientes para a minha empresa. Só que com o tempo, apesar de eu ter sido contratado para exercer uma determinada função, eu passo a exercer uma outra função totalmente divergente, de forma habitual e cumulativa, ou simplesmente eu sou contratado para exercer uma determinada função e com o passar do tempo, eu passo a exercer outra de forma exclusiva e totalmente diferente daquela para a qual eu fui contratado. Diante desse cenário, a gente se pergunta: qual dessas situações caracteriza o acúmulo de função e qual delas caracteriza o desvio de função? Você sabe a diferença desses dois institutos? Você sabe quais são os prejuízos do empregado diante dessa situação? Fica ligado que a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto no vídeo, mas antes, aproveita, ativa o sininho de notificação e dá o seu like. Bom, pessoal, essas duas nomenclaturas acabam trazendo uma certa confusão na nossa mente. Muitas pessoas, tanto da área jurídica quanto empregados e empregadores, às vezes não conseguem diferenciar esses dois institutos. Então eu vou aproveitar aqui esse vídeo para deixar bem claro para vocês qual a diferença e qual a consequência, uma vez caracterizado cada uma dessas situações. Quando a gente fala sobre acúmulo de função, o próprio nome já diz, acumular. Eu sou contratado para exercer uma função A e no decorrer do meu contrato de trabalho, eu passo a exercer de forma cumulativa, ou seja, exercendo as duas funções ao mesmo tempo, sendo que essa função B ela é totalmente diferente daquela função A, e assim eu passo a exercer essas duas funções de forma rotineira, com frequência. Aqui, quando a gente fala sobre acúmulo, além da função ser totalmente diferente, aqui se exige que as atribuições elas sejam incompatíveis com aquela função A, né, que eu fui inicialmente contratado. Aqui se exige o maior grau de responsabilidade no exercício dessa segunda função e a jurisprudência vem exigindo também o exercício dessa função em sobrejornada, ou seja, o empregado ele vem a exercer aquele trabalho corriqueiramente cumprindo horas extras, fazendo horas extras. Então, uma vez restando configurada a situação de acúmulo de função, o empregado ele faz jus à percepção ao plus salarial, que seria justamente um aumento de um percentual de 10, 20, 30, 50% em cima do valor do salário que o empregado já recebe, aqui dependendo do grau de complexidade da função exercida, de quanto tempo o empregado ele dispõe, né, do seu horário de serviço para exercer aquela segunda função. Enfim, dentre outras situações aqui devem ser analisadas dentro de cada caso concreto, dentro de sua peculiaridade. Já quando a gente fala de desvio de função, o próprio nome já diz desviar. Eu sou contratado para exercer uma função A, porém, no decorrer do meu contrato de trabalho, eu sou desviado e passo a exercer a função B de forma exclusiva. Então, aqui, ressalto que a função B, essa segunda função que eu passo a exercer, ela tem um salário maior do que aquela função para a qual eu fui inicialmente contratado. Então, aqui, o que acontece nessas situações? O empregado ele não tem a sua carteira retificada, né? Ele não tem a sua carteira atualizada com aquela nova função e ele continua recebendo o mesmo salário daquela função para a qual ele foi inicialmente contratado. O que acontece aqui?
Uma vez restando configurado o desvio de função, o empregado ele faz jus à percepção dessa diferença de salário entre as funções. Então, aqui é possível ele entrar judicialmente para requerer essa diferença. Essas duas situações elas são muito comuns nas relações de emprego e elas acabam causando prejuízos ao empregado, que acaba trabalhando em sobrecarga de serviço e recebendo muito menos do que deveria. Então aqui, aquele empregado que se vê em uma situação como essa, tanto de desvio quanto de acúmulo de função, eu indico procurar um profissional especializado e capacitado para tanto, para que ele venha te instruir, para que ele venha analisar o seu caso e assim direcioná-lo através de uma ação judicial para requerer tudo aquilo que não foi pago da forma devida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aproveita, dá um like, ativa o sininho de notificação e envia esse vídeo para quem precisa saber desse assunto e para quem precisa ficar sempre antenado. Até a próxima!